Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Eu sou um cara que eu tenho que agradecer agora muito mais porque eu estou vivo. A tentativa de me envenenar, eu e o Arco, não deu certo, nós estamos aqui. Eu, Fernando de Barros e Silva, da minha casa em São Paulo, tenho a alegria de conversar com os meus amigos Ana Clara Costa e Celso Rocha de Barros, no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro. Olá, bem-vinda, Ana. Oi, Fernando. Oi, pessoal. Acabo de ler as 200 e poucas páginas da representação da Polícia Federal. Em vários momentos chegaram muito próximo, rondaram o apartamento funcional do ministro Alexandre de Moraes. Diga lá, Celso Casca de Bala. Fala aí, Fernando. Estamos aí para mais uma sexta-feira. Do nada, você tá pedalando aqui e tá Macron ali em Copacabana. Falando com o povo, todo vereador. Semana cheia, semana quente. Vamos, então, sem mais delongas, aos assuntos dessa semana. A Polícia Federal indiciou nesta quinta-feira 37 pessoas pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Entre os indiciados estão o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e generais Walter Braga Neto e Augusto Heleno. O primeiro deles, candidato a vice na chapa de Bolsonaro, que foi derrotada nas urnas. O segundo, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional de Bolsonaro. Uma tremenda ironia, já que a intersecção entre Heleno e a segurança institucional é um conjunto vazio. O relatório final da PF foi entregue ao Supremo Tribunal Federal e será analisado pelo ministro Alexandre de Moraes, que deve encaminhá-lo ao Procurador-Geral da República. Caberá a Paulo Gonet oferecer ou não a denúncia para que os acusados se transformem em réus e sejam julgados por seus crimes. Crimes que são estarrecedores, mas não exatamente surpreendentes para quem viveu no país de Bolsonaro nos últimos anos. Na terça-feira, 2 dias antes de encerrar seu relatório, a PF revelou detalhes do plano que foi urdido para assassinar Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes. Neste dia, foram presos preventivamente o general da reserva Mário Fernandes e mais 3 militares, além de um policial federal. Os militares integravam o Grupo de Operações Especiais do Exército, conhecido como Kids Pretos, os mesmos que estavam à frente da invasão dos prédios dos poderes da República no 8 de janeiro. O plano que previa os assassinatos do presidente e do vice-presidente eleitos e do então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e junto com eles a morte da democracia, chamava-se Punhal Verde e Amarelo. Foi impresso pelo menos 2 vezes no computador do Palácio do Planalto e levado ao Alvorada, então residência de Bolsonaro, para ser apreciado. A PF ainda descobriu que a trama para matar Moraes foi abortada na última hora, em 15 de dezembro, com militares já posicionados próximos ao local do crime que iriam cometer. A gravidade do conjunto da obra é algo sem precedentes na história do país desde a redemocratização. O Brasil tem não apenas a oportunidade, mas a obrigação histórica de julgar com o máximo rigor e retirar do convívio social e da vida política todos os criminosos, a começar pelo maior deles, o covarde, inepto e repulsivo ex-presidente da República, sem o qual essa demência toda não teria ido adiante. Será esse o tema do nosso primeiro bloco. No segundo bloco, a gente continua falando dos desdobramentos políticos do indiciamento de Bolsonaro e de sua patota. Além de enterrar, ou ao menos inviabilizar a pressão por anistia, além de ratificar a exclusão de Bolsonaro do jogo político de 2026, as revelações da PF jogam areia nas pretensões presidenciais de Tarcísio de Freitas. O governador de São Paulo fez questão de associar seu nome a Bolsonaro e agora terá de se reposicionar no tabuleiro. Isso vai abrir espaço para que outras lideranças de direita se assanhem para concorrer contra Lula. Por fim, no terceiro bloco, a gente vai falar do saldo da reunião do G20 realizada no Rio de Janeiro nessa semana. Pela primeira vez em anos, a cúpula conseguiu aprovar um comunicado final por consenso, com a adesão, inclusive, do argentino Javier Milei. A declaração destacou a criação da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, a transição energética e a taxação dos super ricos, bandeira liderada pelo Brasil. Foi uma vitória de Lula e a Ana Clara, que esteve lá o tempo todo, vai nos contar os bastidores. Resta saber se tudo isso não tem um sabor de baile da ilha fiscal, do último suspiro do mundo, como ele ainda é, antes da posse de Donald Trump. É isso, vem com a gente.
Muito bem. Celso, vamos começar com você. Do Jair, a gente não espera nada e espera tudo ao mesmo tempo. Mas eu confesso que eu fiquei surpreso essa semana com o grau da delinquência. Então, Fernando, eu acho que assim, a vida do pessoal que ganha a vida mentindo que o 8 de janeiro não foi golpe ficou mais difícil essa semana. Né? Realmente, na hora que você coloca tropas especiais do Exército planejando o assassinato do cara que ganhou a eleição e do ministro do Supremo, a coisa muda de patamar. A suspeita de envolvimento de que despreço nessa história já existia, assim faz muito tempo. Saiu uma matéria na Piauí, né, do Alain de Abreu. E basicamente é o seguinte, a polícia descobriu duas grandes coisas nessa investigação sobre o golpe que o Bolsonaro tentou. Primeiro foi um plano para matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes. É isso mesmo que você ouviu. Os bolsonaristas planejaram o assassinato do cara que ganhou deles na eleição presidencial de 2022 e do juiz que vinha punindo os seus crimes ao longo do mandato do Bolsonaro. Se você está acostumado a tratar a política brasileira como uma esculhambação e não leva nada a sério, imagina se isso acontecesse nos Estados Unidos, por exemplo. Se descobrissem que antes da invasão do Capitólio, o Trump estava se reunindo com marines que tinham um plano para matar o Biden. Foi isso que aconteceu no Brasil. Por isso que eu digo, sua carreira depende de você minimizar o que foi o bolsonarismo, o que foi a ameaça à democracia e dizer que 8 de janeiro não foi golpe nem nada. Peça um aumento de salário, o seu trabalho ficou mais difícil. E além de descobrir o plano de assassinato, a polícia também descobriu e provou isso. Está bem demonstrado na investigação. Os que despreçam são a Força Especial do Exército Brasileiro, são uma tropa de elite, são gente que o Brasil gasta mais dinheiro do que com os outros militares, porque a gente quer ter uns caras especialmente capazes de defender o Brasil, mas eles resolveram pegar esse treinamento e favorecer o candidato que lhes prometia mais boquinha. E a Polícia Federal agora descobriu que alguns desses kits pretos estavam seguindo o Alexandre de Moraes. E isso está bem demonstrado. Eles têm rastreamento de celular, eles têm as conversas dos caras nos celulares, isso aí não dá para duvidar disso não. E por que que uma coisa provavelmente está ligada à outra? Primeiro, pelas datas, pelo que seria o plano do assassinato e que foi ele seguindo o Alexandre de Moraes. 15 de dezembro. 15 de dezembro de 2022. E segundo, por algumas coisas que estavam no planejamento do assassinato e são iguais no que eles fizeram. Então, por exemplo, no plano de assassinato, você faria a operação com 6 pessoas e para isso era necessário comprar 6 celulares não rastreáveis. E isso aconteceu. Em seguida, o Alexandre Moraes eram 6 caras para quem a organização do golpe arrumou 6 celulares ali em cima da hora. Então, ficou claro que a vigília que eles fizeram sobre o Alexandre de Moraes era a fase 1 desse plano de assassinato. O plano foi abortado, aparentemente, porque uma sessão do Supremo foi adiada. Isso é o que você vê nas mensagens dos caras. Você vê, eles estão lá fazendo a operação. Quando um deles manda uma matéria do jornal Metrópolis dizendo que a sessão foi adiada. E aí eles falam abortar. E eles usam o termo de exfiltração, que é o contrário de infiltração. Que é quando você manda um cara numa missão militar, você tem que tirar ele do território inimigo ou de trás das linhas inimigas, etc. Então, a operação claramente começou, a operação de assassinato. Agora, você deduz facilmente que não foi só o adiamento da sessão que impediu a execução do plano, porque eles poderiam ter voltado. E aí, o mais provável é que eles tenham percebido que isso tudo acontecia em paralelo com o Bolsonaro articulando com o chefe das Forças Armadas pelo golpe. A gente tem os depoimentos do chefe do Exército, do chefe da Aeronáutica, que o Bolsonaro propôs para eles um golpe de Estado, com a famosa minuta do golpe, que também foi encontrada na casa do ministro da Justiça. Essa parte das investigações já havia sido demonstrado. Então, tudo isso está acontecendo enquanto o Bolsonaro está propondo golpe para os chefes das Forças Armadas, o que também já está mais do que demonstrado. Então, não dá para olhar para isso aqui e pensar que isso aqui são uns 10 caras meio malucos, uns caras treslocados, uma coisa assim. Esses caras estão fazendo isso ao mesmo tempo em que o presidente da República está propondo um golpe de Estado para os chefes das Forças Armadas, segundo o depoimento dos chefes das Forças Armadas. Nenhum deles é petista, nenhum deles é amigo do Alexandre de Moraes. Uma figura central na investigação que saiu agora é o general da Reserva Mário Fernandes, que chegou a ocupar, olha só, a Secretaria-Geral da Presidência durante o governo Bolsonaro como substituto. Então era um cara dentro do Planalto, organizando o assassinato do ministro do Supremo e organizando o assassinato do cara que ganhou do Bolsonaro na eleição. Esse cara imprimiu o plano de assassinato no Palácio do Planalto e menos de uma hora depois ele estava no Palácio da Alvorada onde estava o Bolsonaro. Então, obviamente, isso levanta a suspeita de que ele tenha imprimido aquele negócio para mostrar para o Bolsonaro. Cara, se você não acha isso suspeito, você não pode achar nada suspeito. Você tem que soltar metade do sistema prisional brasileiro. Certamente o Mário Fernandes não foi na Alvorada reconhecer a última receita de leite condensado do Jair. Exatamente. E esse Mário Fernandes promete ser uma figura importantíssima na investigação. A polícia afirma que ele é o ponto focal do governo com as manifestações golpistas. E você tem realmente mensagens dele falando que está em contato com o pessoal do agro e com os caminhoneiros e com o pessoal dos acampamentos nesse processo de articulação do golpe. E para quem tem
dúvida de como essas manifestações golpistas, como o 8 de janeiro, como os acampamentos em porta de quartel, como o atentado terrorista da véspera de Natal se encaixam no processo todo, o Fernandes diz claramente numa mensagem. Ele diz que você tinha que divulgar aquelas notícias falsas sobre fraude eleitoral, que ainda estavam lá em análise, né? Hoje a gente sabe, inclusive, que tem mensagens do Mauro Cid, já divulgadas anteriormente, falando que os bolsonaristas sabiam que não houve fraude, que a própria auditoria do Exército tinha mostrado que não. E aí o Mário Fernandes diz, tem que divulgar esses negócios, nem que seja para divulgar e inflamar a massa, para que ela se mantenha nas ruas, e aí sim, porra, talvez seja isso que o alto comando, que a defesa quer. A defesa, no caso, o Ministério da Defesa. Aí ele continua. O clamor popular, como foi em 64. Porque, como o senhor disse mesmo, o interlocutor dele, porra, boa parte do alto comando, pelo menos do Exército, não está muito disposto. Ou não vai para a intervenção, a não ser que o start seja feito pela sociedade. Então, toda essa agitação era feita para criar um clima que pudesse ajudar os golpistas aí no comando das Forças Armadas a dizer, olha só, tem um clamor popular por golpe, então vocês podem entrar que vai dar certo. E claramente foi isso que deu errado. Foi isso que os caras levaram lá, aquelas acampamentos de porta de quartel. Cara, isso é completamente diferente do nível de organização, sobretudo entre as elites, que aconteceu em 64. Mas a intenção golpista é evidente, a intenção de cometer assassinatos em nome do golpe era evidente, e o fato de que isso tudo foi tramado de dentro do Palácio Planalto também é discutível. Não há a menor possibilidade de você olhar para isso e dizer, não, isso são uns elementos radicalizados, translocados, o Bolsonaro perdeu o controle dos caras. Não. O próprio Mário Fernandes diz, por exemplo, que o Bolsonaro disse para ele que o dia 12, que seria, abre aspas, a diplomação do vagabundo, fecha aspas, que seria a diplomação do Lula como presidente eleito, não seria uma restrição. Que, em tese, eles poderiam fazer o que quisessem até 31 de dezembro. Que depois não dava mais tempo, não dava mais para fazer o golpe, mas que até 31 de dezembro, com o Bolsonaro na presidência, isso teria sido dito pelo Bolsonaro para o Fernandes, segundo o Fernandes, dizendo que até o dia 31 de dezembro podia fazer qualquer coisa. E havia, Celso, a previsão de que, uma vez executados os assassinatos, se instalaria um gabinete de crise presidido pelo nosso general Heleno, né? Exatamente. Até aqui, pelo menos, não há prova de envolvimento do Heleno com esse negócio. Quem está muito enrolado aqui é o Braga Neto, que foi chefe da Casa Civil do Bolsonaro, foi candidato a vice do Bolsonaro, já tinha sido pego na investigação, articulando o golpe entre os militares e tentando queimar o filme dos comandantes militares que não aderiram ao golpe. Sim. Ele diz, dá pro cara o inferno em vida, comandante do Exército, pro Fred Gomes, que não aceitou o golpe. Então, esse elemento adorável, aparentemente, isso tudo que a gente está discutindo aqui foi discutido na casa dele. Isso tudo veio à tona na Operação Hora da Verdade da PF, né? Na etapa anterior. Na etapa anterior, exato. Eu posso estar errado, mas eu acho que nessa etapa nova ficou mais claro que a coisa foi investigada na casa dele. Se não me engano, é o Mauro Cid mesmo que confirma isso. O que você tinha é que tinha sido discutido no prédio dele. Aí você vai dizer, pô, então obviamente foi lá. Mas não, porque é um prédio onde residem muitos militares. Então, em tese, poderia ser outra. É o argumento dele, inclusive, esse. Exato, é. E chegou a haver uma outra reunião golpista desses caras, se não me engano, num espaço de lazer ali do prédio, uma coisa dessa. Mas o Mauro Cid falou que não, que houve discussão na casa do Braga Neto. Assim, até é uma questão de saber por que ainda não prenderam o Braga Neto, né? Sim, isso é uma questão de tempo, né? Ele já poderia ter sido preso, ele tá havia ferrado. elementos para Exato. prendê-lo preventivamente junto com essa turma. Inclusive, eu não acharia estranho absolutamente se o Bolsonaro jogasse ele às feras. Entendeu? Se o Bolsonaro dissesse, não, isso aí foi coisa do Braga Neto é maluco, eu sempre fui um centrista, que nem o Tarcísio, entendeu? Enfim, e viesse com um papo furado desse. É difícil porque, assim, ele pode sempre fazer isso, né? Mas, assim, com as mensagens fica muito difícil pra ele. É. Tem uma mensagem do Cid em que ele fala que o Bolsonaro enxugou o decreto do golpe, né? É. Ou seja, ele redigiu, não é que alguém entregou na mão dele, lê aqui. Ele escreveu. Não, e o Então, chefe do Exército falou que foi o Bolsonaro difícil. que propôs pra ele. É. O Bolsonaro, assim, só vai se livrar disso aqui se houver um conchavo político dos piores ladrões da República, fazendo os piores negócios possíveis. Com o Supremo, assim, com tudo, com né? o Supremo, com tudo, porque as evidências contra ele são avassaladoras. Entendeu? Pessoal, Celso Rocha de Barros entrando aqui em edição extraordinária com um alerta de instituições funcionando. A Polícia Federal indiciou Jair Bolsonaro pela tentativa de golpe de 2022. Também foram indiciados 36 bolsonaristas, entre eles Braga Neto, Valdemar da Costa Neto, Augusto Heleno e Alexandre Ramagem. Além disso, Mauro Cid voltou a falar com as autoridades. Segundo os relatos da imprensa, trouxe novas evidências do envolvimento de Braga Neto com a tentativa de golpe de Estado. Como sempre, tudo ainda pode dar errado e o otimismo é arriscado. Mas pelo menos hoje, as instituições brasileiras funcionaram e funcionaram bonito. Então, basicamente, é isso que aconteceu no Brasil depois da eleição de 2022. O cara que estava na presidência da República tentou um golpe de Estado.
ele tentou um golpe de Estado que teria implementado uma ditadura. Os kids pretos aqui, inclusive, falam abertamente que havia a possibilidade de guerra civil e tudo bem, entendeu? Eles estão topando uma guerra civil. Essa gente toda é quem está por trás do 8 de janeiro, assim, são eles que organizaram esses acampamentos, que é o negócio de onde saiu. Os acampamentos foram organizados para dar uma imagem de entusiasmo popular para esses caras que estavam querendo matar a gente e para os caras que estavam articulando o golpe com os chefes das Forças Armadas. E esse é o quadro que emerge de tudo isso. Eu, sinceramente, se qualquer pessoa que estiver ouvindo isso tiver pensado em qualquer outra maneira de interpretar isso, eu queria ouvir. Eu não acho absolutamente possível conciliar esse conjunto de evidências com qualquer outra história que não seja o Bolsonaro tentou destruir a democracia depois de perder a eleição de 2022, com a ajuda de gente dentro do exército, com a ajuda de gente do agro, com a ajuda de políticos. E eu acho que a investigação disso aí mal começou. Assim, a gente até agora só prenderam aqueles caras lá do 8 de janeiro, que eram soldados rasos, né? E eu acho que se esse pessoal for anistiado, não só vai ser um absurdo completo, como vai ser um sinal de covardia institucional brutal. Porque a anistia que deram no final da ditadura militar, aquilo foi negociado com os militares do poder, com os militares com a arma na mão, com os militares com a caneta na mão. Então, a gente acha ruim aquela anistia aos torturadores, mas ninguém está aqui criticando o Ulisses Guimarães por aceitar aquilo, entendeu? A correlação de forças era aquela. Agora, se você se render para os caras depois que eles perderam, meu amigo, é porque a sua disposição de brigar pela democracia brasileira é realmente muito baixa. Eu penso que a gente está realmente numa encruzilhada histórica, ou essas pessoas vão para a cadeia, são julgadas e vão para a cadeia, ou a democracia brasileira fracassa. Diante do acúmulo de provas, da abundância de provas, dos detalhes, da gravidade do que veio à tona, não tem muito o que discutir. Inclusive, acho que sem anistia virou um slogan caduco, de certa forma. Ou insuficiente, não caduco. Porque a realidade está muito mais grave agora. É sem anistia e com prisão, no mínimo. E penso até que os democratas, em geral, têm sido pouco veementes nas manifestações públicas. Os bolsonaristas estariam nas ruas essa hora, se fosse a favor deles. Ana Clara, desculpa, fiz aqui um atalho. Que isso. Um atalho super bem-vindo. Vamos lá. Eu queria começar pelo nome da operação, eu queria contar uma historinha. Sim, Operação Contragolpe. Essa operação, esse nome, eu queria lembrar uma história que eu contei aqui no foro em 2022. Não sei se algum ouvinte lembra. Enfim, era muito pré-eleição, era ainda no primeiro semestre de 2022. E eu tive uma conversa com um general da reserva que supostamente ali estava no grupo dos mais sensatos ali, não era dos mais incendiários. E nessa conversa eu perguntei para ele sobre o que eles fariam, os militares, se o Lula ganhasse. Porque naquele momento esse era o cenário que se previa, né? Ele estava muito melhor que o Bolsonaro nas pesquisas e tal. E o que ele me disse é que ele consideraria a eleição do Lula, caso ele ganhasse, um golpe. E que, portanto, qualquer medida para resolver essa questão, ou seja, para impedir que o Lula fosse presidente, ele se referia a ela como contragolpe. Então, apear o Lula da presidência, impedir que ele assumisse o poder, eles próprios não consideravam isso um golpe. E isso aí eu tô falando, enfim, general que serviu em posição de comando, que serviu em países e tal, né? Eu falo isso só pra gente ter uma ideia de como o golpismo, ele é intrínseco. Tá enraizado. É enraizado e está disseminado de uma forma que eles não conseguem nem mais enxergar o quão criminoso isso é. E eu acho que isso é muito sintomático do momento que a gente vive, porque essa conversa, tanta coisa aconteceu depois disso, mas olha a situação que já estava. Eu acho que não é por acaso que essa operação chama Operação Contragolpe. Porque o que eles achavam que eles estavam fazendo quando eles armaram esse plano de assassinato não era um golpe, era um contragolpe. Eu acho que um ponto que merece destaque nessa investigação é a presença do tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo entre os presos. Com exceção dele, todos os presos já se sabia que eles estavam envolvidos. Eles já eram investigados, eles já estavam afastados. E o tenente-coronel Rodrigo não. Ele era visto como um militar até então correto, tanto que ele estava no Rio, trabalhando justamente no G20, quando ele foi preso. E ele estava lá no G20 para produzir um relatório sobre o trabalho do Exército na segurança. Quem chamou a atenção para esse ponto foi a Miriam Leitão, que conversou com militares que ficaram surpresos com esse envolvimento. E eu acho o caso do Rodrigo emblemático porque mostra a penetração do golpismo, né? Porque a gente pode imaginar quantas outras pessoas talvez
existam hoje na ativa que estavam envolvidas nisso e que ninguém tem ideia, não estão afastadas, não estão investigadas. Tudo bem que as investigações avançaram Estão na bastante. fila da promoção ainda. Exato, assim, eu acho que essa é a parte que a gente tinha que refletir. Até no caso do policial federal que estava envolvido, né, que chegou a fazer parte da segurança do Lula na transição, como ele foi visto no acampamento naquele período, ele foi afastado imediatamente. Então, assim, tava todo mundo ali, ninguém surpreendeu, mas esse caso surpreendeu, então isso eu acho que acende um alerta. Um outro ponto, retomando o Mário Fernandes, o general que estava na ativa quando tudo aconteceu, o grande articulador disso tudo, o que me chamou a atenção é que ele não escondia o que ele estava fazendo. Então ele falava com o Cid, ele falava com o general Freire Gomes para pedir que as coisas acontecessem. Pelo menos pela investigação, pelo documento que saiu, não parece haver nenhum sigilo sobre isso, principalmente da parte dele, pelas mensagens que ele trocou. E aí é muito difícil acreditar que o alto comando do exército não sabia que esse cara estava enlouquecido. Eles poderiam não saber dos detalhes do plano, mas não saber que esse general da ativa, general de brigada, não saber que ele estava infringindo a lei ao pedir um golpe, pensando no mínimo aqui, querendo crer que o alto comando só tinha sido procurado por ele para falar sobre coisas e sem que ele tivesse de fato exposto os detalhes do golpe. Então, assim, nada foi feito com esse cara. Todo mundo sabia e nada foi feito com ele. Ou seja, no mínimo, esses generais prevaricaram. O general Freire Gomes, que era comandante do exército, eu acho que ele merece uma menção. Ele sabia que os militares da ativa estavam armando um golpe, ou sabia que eles estavam querendo uma solução fora da Constituição. Ele sabia que o presidente redigiu uma minuta de golpe, porque o Mauro Cid manda uma mensagem para ele dizendo isso, e tá lá na investigação. O Mauro Cid fala: general, depois da conversa com o senhor, ele enxugou a minuta, tá mais resumida e não sei o quê. Ele sabia. Ele acatou a ordem do Jair Bolsonaro para não desfazer o acampamento em Brasília, sabendo que ali estava sendo gestada alguma coisa, sabendo que o Mário Fernandes frequentava aquele lugar. Ele soltou uma nota junto com os outros comandantes das Forças Armadas, defendendo os acampamentos, a manutenção dos acampamentos. E o general Freire Gomes nem investigado é. Ele depois, no começo desse ano, como testemunha. Então, assim, isso eu já acho que é um problema imenso. Eu acho que tem um nome também que já foi divulgado em outras etapas dessa investigação e ele não tá preso e tá difícil de entender por quê, que é o coronel Elcio Franco, que era o assessor do Pazuello. Nessa investigação, ele é colocado como membro do gabinete de crise pós-golpe. Então, se lá atrás ele estava articulando o golpe com aquele capitão Ailton, que já estava preso, que isso saiu mais ou menos no começo do ano, e agora ele consta como membro do gabinete de crise do golpe e tudo mais, ele tá aí, solto. Nada tá acontecendo com o Elcio Franco. Aliás, outros desses militares presos trabalhou no gabinete do Pazuello. Sim, porque aquele gabinete estava gestando muita coisa, né? E a gente não pode esquecer que nas trocas de mensagens do Elcio Franco, ele sugeria justamente o uso dos kids pretos para suplantar o poder do Freire Gomes para eles conseguirem fazer o golpe. E a gente não pode esquecer que o general Mário Fernandes, o maluco, ele trabalhou com o general Pazuello no gabinete dele na Câmara dos Deputados. Então, assim, mostra como todas essas pessoas estão conectadas nesse mesmo objetivo. Agora, pós-governo Bolsonaro, né, depois de ter sido, durante um período, interino ou substituto, secretário-geral da presidência, Pazuello também, que era o ministro da Saúde durante a gestão genocida da pandemia, né? Bom, sempre falar o óbvio, porque são tantas barbaridades acumuladas que a gente vai normalizando ou minimizando, né? Coisas aterradoras. Assim, eu acho que a única coisa, não ouso falar a palavra positiva, mas assim, é menos frustrante, é que pela primeira vez a Polícia Federal tá prendendo um general, mesmo que recentemente indo para reserva, ou seja, tá conseguindo prender militares de alta patente, mesmo de baixa patente. Eu acho que isso merece nota, não tem precedentes, sobretudo pelo histórico da ditadura, em que os órgãos policiais acabavam justamente nas mãos dos militares. É um efeito simbólico importante. Eles serem julgados pela justiça e não pela justiça militar, que geralmente acontece em processos sigilosos, ninguém fica sabendo o que eles fizeram, né? E agora não, agora eles têm os seus nomes revelados, suas caras, seus crimes. Tudo isso é importante para dar cara a essa delinquência que tomou conta de parte das Forças Armadas. E o que eles estão fazendo hoje vai entrar para a história
Com certeza. E sobre isso eu queria citar um pouco o exemplo da Alemanha, que recentemente dissolveu as suas forças especiais, as forças similares ao que seriam os Kids Pretos, justamente porque eles descobriram que muitos desses militares, que eram justamente os mais qualificados do exército alemão, estavam totalmente envolvidos com a extrema-direita. Então a ministra de Defesa da Alemanha dissolveu essas forças especiais. Inclusive, o Bolsonaro queria indicar o Mauro Cid para chefiar os Kids Pretos, não é isso? Lá atrás. E o Lula não aceitou. O Mauro Cid teria sido o comandante dos Kids Pretos no governo Lula se o Lula não tivesse mexido na cúpula do Exército. Isso orna com tudo que veio à tona, né? Exatamente. Eu acho que tem uma outra conclusão menos edificante hoje, é que todos esses caras vão continuar recebendo o seu salário no fim do mês, mesmo se eles forem condenados, que é uma perversão desse sistema. A gente vai continuar pagando a vida boa das famílias desses homens que tentaram abolir o Estado democrático e planejaram o assassinato de um presidente. Eu acho que outro ponto que a gente não pode deixar de falar é a educação. Eles continuam sendo responsáveis pela própria formação e isso tem que ser revisto, porque não é ensinado nas escolas militares que houve um golpe, assim. O que eles aprendem é justamente aquela coisa que eu falei no início, né? Eles impediram o país de um domínio comunista. Eles aprendem que o golpe era o Jango. Esse era o golpe. Eles aprendem que o que eles fizeram foi heróico. Porque é um delírio. Eles chamam também o golpe, além de chamar de revolução, eles chamam de contragolpe também, em 64. Porque Exato. havia um golpe em curso, que seria o golpe comunista, etc. O Jango era um presidente eleito do PTB, né, Celso? O Jango, porque na época a eleição de presidente e de vice era separado. Um sistema completamente idiota, sejamos honestos. Então, ele foi eleito para vice de um presidente de direita, o Jânio Quadros. Do Jânio Quadros. Aí não é culpa do Jango se a direita elegeu um imbecil que renunciou em 6 meses e deu início àquela crise institucional. Mas assim, ele era sem dúvida nenhuma a autoridade constitucionalmente instituída. Não, e essa frase, Celso, que você mencionou, que ele diz em um dos diálogos, um clamor popular como em 64. É isso que eles aprendem, que havia um clamor popular por um golpe, ou por uma revolução, o que quer que eles chamem, entendeu? Isso não é verdade. Uma loucura, não é verdade. Tem as pesquisas de opinião da época que mostram que o Jango era razoavelmente popular. Não era popularíssimo, mas não tinha clima de... Se eles não aprendem que eles cometeram crimes, você não muda a mente dessas pessoas. Se eles vão continuar ensinando ao longo de 30 anos de formação no exército, enfim, qualquer uma das forças, que o que eles fizeram foi o correto, o resultado é isso, entendeu? Bom, nós vamos encerrar o primeiro bloco do programa por aqui. No segundo bloco, vamos continuar falando desse assunto. Vamos tratar dos desdobramentos políticos dessa investigação da PF. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Ana, vamos começar com você, arrematando a questão dos militares, e a gente vai discutir um pouco as implicações políticas visando 2026. O governador Tarcísio, por exemplo, que não fez outra coisa nos últimos tempos senão vincular a imagem dele ao Bolsonaro, ao bolsonarismo, pedindo inclusive anistia para os golpistas, é um personagem que se enfraquece à luz dessas novas revelações da Polícia Federal. Bom, e falando um pouco do Bolsonaro, a gente até já falou isso aqui no Foro em algum episódio, que ele não tinha, até determinado momento, a expectativa de que a delação do Cid fosse comprometê-lo. Como não comprometeu, porque o que foi acontecendo? A polícia foi conseguindo recuperar arquivos deletados pelo Cid do celular e do computador, e a partir desses arquivos começou a chamá-lo a depor novamente, e aí ele foi contribuindo conforme a polícia ia encontrando as evidências. O que é uma coisa bem complicada, porque significa que ele não teria falado nada disso, nada sobre golpe, nada, se a polícia não tivesse usado esses softwares para recuperar o conteúdo deletado. Mas o fato é que, como o Bolsonaro sabia o que ele tinha falado, ele falou, bom, o filé não tá aqui, né, então eu tô tranquilo. Ele até acreditava que ele fosse se ferrar no inquérito do golpe, mas não em razão da delação do Cid. Isso mudou agora com esses achados. Agora ele realmente, pelo menos segundo as pessoas com quem eu conversei do entorno dele, está convencido da prisão. A chance ali é de quase 100%. E o que se sabe até agora é que no relatório final da Polícia Federal,
vai constar o fato que o Bolsonaro estava ciente do plano de assassinato. Então isso eleva a participação dele a um nível bem importante dentro de todo esse esquema, né? Então um complicador ali para a situação dele que a gente não sabe na questão da dosimetria da pena o que vai ser, né? O fato é que, pela reação dos filhos, a gente consegue ter dimensão de como o Bolsonaro tá. No dia que a operação contra-golpe foi deflagrada, o Flávio Bolsonaro falou no Senado e ameaçou o Alexandre de Moraes de cassação. Ele poderia ter ido para tentar apaziguar os ânimos, mas não, ele dobrou a aposta e até num nível de exaltação que mostrava descontrole. Então, eu acho que por aí a gente já vê. Já o Eduardo Bolsonaro publicou teses esdrúxulas de que cogitar um golpe sem executar não é crime. Ou seja, seria crime se ele tivesse executado. Mas assim, se você executa um golpe e ele é bem sucedido, aí você prende o cara como? Exato. A gente não estaria aqui fazendo esse programa, provavelmente, se eles tivessem sido bem-sucedidos. Casca de Bala teria que voltar para o seu resort O presídio do Rio é cheio de celular, daria para fazer remotamente. Socorro. Eu já até perdi minha... Foi mal. Fiquei imaginando o Celso em Bangu. Estamos aqui no pavilhão. Foro de Bangu, passando trote do sequestro falso aqui. Não, mas a lei diz que o próprio ato de tentar contra a democracia é crime justamente porque se você for punir execução, corre o risco de você não conseguir punir execução se a execução foi bem sucedida. Então, na lei, o verbo é tentar. Então, ele ficou difundindo teses mentirosas sobre golpe. Então, você vê por aí, realmente foi um barata voa, eles não sabem o que fazer. E eu acho que é uma mudança muito grande em relação às certezas que o Bolsonaro tinha nas semanas anteriores, em que ele deu aquelas entrevistas, publicou aquele artigo na Folha, né? Ele parecia muito convicto da força dele e agora, assim, em uma semana, tudo mudou para ele. Entre as consequências propriamente políticas desse inquérito, dessas conclusões da Polícia Federal, está a situação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como eu disse, não fez outra coisa senão colar a sua imagem ao bolsonarismo nos últimos tempos. Aliás, desde sempre. Logo depois que foi eleito, ele fez um movimento um pouco ambíguo, tentando se distanciar um pouco, foi criticado pelos bolsonaristas, voltou a favor da reforma tributária, como o Celso sempre lembra, ele tentou participar um pouco da política institucional normal, vamos dizer assim, mas logo voltou, logo mostrou quem ele era e quem ele está disposto a ser. Eu não sei se ele se inviabiliza, mas na minha opinião, ele sofre um revés significativo com esse episódio todo. E não à toa, nessa semana, o Gilberto Kassab, que é secretário dele, enfim, o grande vencedor da eleição, um dos grandes vencedores, talvez o maior vencedor da eleição municipal de agora, o presidente do PSD, descartou o Tarcísio para 2026, praticamente dizendo que ele vai concorrer sozinho em 2030, que ele deve ser candidato à reeleição em 2026. Kassab, que quer e anuncia que o candidato dele à presidência seria ou será o Ratinho Júnior, governador do Paraná. Nas palavras de Kassab, só não será o candidato do PSD se não quiser. Faz sentido tudo isso, Celso? Pois é, Fernando, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que eu queria que alguém pelo menos perguntasse para o Tarcísio e para o Ricardo Nunes o que eles acham disso, porque eu ainda não vi ninguém sequer perguntar. Não é nem que eles deram uma resposta errada. Ninguém perguntou ainda. E é sempre bom lembrar, o Ricardo Nunes... Seu amigo perguntou, seu amigo aqui perguntou nas redes sociais. Exatamente. Ninguém perguntou, você tem toda a razão. Então, o Ricardo Nunes declarou que o 8 de janeiro não foi golpe. Ele deu esse depoimento durante a campanha. Enquanto ele estava puxando o saco lá do Bolsonaro, ao mesmo tempo que o Bolsonaro passava a perna dele para apoiar o Pablo Marçal. Que história cheia de gente sensacional, né? O Tarcísio, eu me lembro de um evento lá desses empresariais, e o William Vac pergunta para ele, mas o senhor quer ser o candidato do centro e como é que o senhor pode ser aliado de um movimento que é investigado por golpe e tal? E ele faz que não é com ele, foge do assunto, diz não tinha que investigar. Ele já defendeu na Paulista, junto com o Bolsonaro, a anistia, os golpistas de 8 de janeiro. E ele fala que o Bolsonaro é o maior líder político do Brasil. Ele falou nesse próprio evento que você citou. O William Vac não foi tão inquisidor como você... Não, mas foi mais ou menos isso. Se não me engano, alguém do estado de São Paulo fez uma pergunta e o William Vac completou, acho que foi isso. Mas olha só, gente, a gente lembra dos programas depois da eleição, né? Que a gente falou da vitória esmagadora da direita brasileira. Então, assim, agora, pega todas aquelas análises e quando você vê, assim, aliado ao bolsonarismo, você substitui por aliado aos caras que queriam matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes.
E aí você vai ver quantas prefeituras foram ganhas pelos caras aliados dos caras que queriam matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes. Você vai ver qual é a maior bancada do Congresso. É o partido que oficialmente tem como líder o cara que era o articulador desse movimento golpista inteiro, que é o Bolsonaro. O PL é a maior bancada do Congresso e sustenta o Bolsonaro. O Bolsonaro é um encostado lá do PL. O Valdemar paga uma mesada para ele. E o PL ajudou a sustentar a tese das urnas fraudadas, Exatamente, né? pagou dinheiro. Contestou Exatamente, para fazer o aqueles resultado estudos eleitoral no picareta, aquelas TSE. coisas. Exatamente. Nesses últimos anos, antes da investigação produzir esses resultados todos, mas quando já tinha produzido resultados, e sejamos honestos, mesmo antes da investigação, já era muito claro o que tinha acontecido, certo? E o Bolsonaro foi totalmente normalizado pelo mundo político. O sujeito dizia assim, o sujeito se aliou ao Bolsonaro. O Bolsonaro indicou o vice da chapa dele. Bolsonaro está negociando apoio na disputa pela presidência da Câmara e do Senado. O Bolsonaro tem uma posição sobre reforma tributária, enfim. Todo esse pessoal que cometeu esses crimes todos que a gente falou no primeiro bloco, a gente tinha que ouvir a opinião deles, sei lá, sobre o pacote fiscal do Haddad, sabe? Sobre política educacional. E por que, meu amigo, que eu tenho que ouvir a opinião desses caras, assim? Então, obviamente, não estou dizendo que todo mundo do PL é golpista, etc. Mas, sem dúvida, tá cheio de golpista lá. O que a gente faz agora? Quer dizer, esse pessoal todo que se elegeu, que se aliou ao Bolsonaro, se elegeu tratando ele como um político normal, assim, que fez acordos com ele como se estivesse fazendo acordo com um político normal. O que esse pessoal vai dizer? Eu queria ver essas pessoas sendo confrontadas com os resultados dessas investigações, entendeu? Cara, eu vou ser honesto, não é dessas últimas, não. Eu nunca vi alguém perguntar pro Tarcísio sobre o depoimento do Freire Gomes, do chefe do Exército, para quem o Bolsonaro propôs um golpe. Eu nunca vi ninguém chegar para ele e falar, governador, eu só apoio esse cara. O chefe do Exército disse que esse cara tentou um golpe. O chefe do Exército tá mentindo? Então a gente agora precisa ter um esforço de fazer uma passada limpa aqui do nosso discurso político, do nosso ambiente político. Você que se aliou a esses caras aí, o que você acha disso? O que você pretende fazer para se distanciar desse negócio? Sem querer generalizar, mas generalizando, de certa forma, há um comportamento dócil da imprensa em relação... dócil e conivente da imprensa em relação ao Tarcísio, que é um governo atroz e bastante assustador. A gente teve essa semana mais um episódio da polícia do Tarcísio que matou um estudante de medicina a queima-roupa, né? Que estava desarmado, preso, e o policial foi lá e matou. Essas coisas não podem ser consideradas normais ou aceitáveis. Isso é muito inaceitável, né? A polícia de São Paulo, a mãe do rapaz, inclusive, falou o que está acontecendo com a polícia brasileira, o que está acontecendo com a polícia de São Paulo. Isso está acontecendo, a gente viu o que aconteceu na Baixada Santista, um morticínio, né? Isso está passando batido, como se fosse algo, um subproduto menor ou aceitável, ou até algo que, como você já disse, Celso, não tem nada a ver com combate ao crime, né? Ele usa isso como elemento de campanha política, para se fortalecer. As pessoas que votam nele, ou boa parte da população, quer isso mesmo, né? Então, realmente há uma subserviência, uma omissão de boa parte da imprensa em relação ao Tarcísio que é escandalosa. Vamos ver como as coisas evoluem, mas no campo da direita eu vejo que se abre uma oportunidade para que os pretendentes que estavam em segundo plano tentem se colocar. O Ratinho Júnior é um deles, acho que apoiado pelo Kassab, e o pai dele, o apresentador Carlos Massa, vulgo Ratinho pai, né? Que tem o Neymar Júnior e o Neymar pai, tem o Ratinho Júnior e o Ratinho pai. Tive a informação de que comprou centenas de rádios nos últimos tempos pelo país, boa parte delas no Nordeste. Já pensando na campanha presidencial do filho, que ele tem que tirar o filho do Paraná, nacionalizar a imagem. Existe isso. Ronaldo Caiado, que é do União Brasil, também é um candidato declarado. Essas pessoas certamente estão vendo nesse revés do grupo bolsonarista uma janela de oportunidade para ocupar esse espaço da direita. Faz sentido? Total. E outra, eles sabem que com o Bolsonaro na cabeça de chapa, os militares voltam também, né? Sem dúvida nenhuma. Mas Bolsonaro na cabeça de chapa onde? Na Papuda? Bolsonaro tá inelegível. Francamente, eu não vejo agora a perspectiva de que ele possa ser anistiado. Se eles anistiassem, né? Se eles anistiassem. É que eu não sei, Fernando, eu acho que você é otimista em relação ao Congresso. Eu sempre acho que o Congresso, nessa atual formação, é um perigo. Olha, nos meus melhores sonhos eu tô vendo o Jair jogar dominó, porque xadrez é muito pra ele, com o Braga Neto na Papuda. O Braga Neto nem ficaria na Papuda, mas vamos imaginar que ficaria na Papuda. O Braga Neto e o Jair jogando dominó, com uma lata de leite condensado, ele enfia o dedo na lata de leite condensado no jogo, dá uma chupada no dedo, cospe farofa. Nos meus sonhos, eles vão estar na Papuda. E realmente
repito, acho que a democracia brasileira e a república está no momento, numa encruzilhada. Se esses sujeitos não forem punidos diante do que aconteceu, a gente pode fazer as malas e mudar aí pro... O Celso fez uma precursora, como se diz, né? Fez uma viagem agora para ver onde que a gente pode continuar o foro, em algum resort, né? Uruguai, vamos embora para o Uruguai. Exato. Vocês certamente não estão mais realista que eu, mais adequado. Eu acho razoavelmente provável que o Bolsonaro seja preso. Eu acho que nunca foi tão provável, né, Celso? Nunca como foi você tão disse provável como no atual momento. E tem uma coisa que eu acho que é o seguinte, que boa parte dos caras que apoiam o Bolsonaro são oportunistas. São uns caras muito sem vergonha, inclusive não apenas por serem defensores de ideias ruins, mas por serem moralmente repugnantes. Então, para esses caras largarem o Bolsonaro também, eu não acho tão difícil assim, não. Esses aliados todos dele no centrão, gente, entendeu? Pô. E eu não tenho ilusão de que a energia social do bolsonarismo, de extrema direita, tudo isso que a gente viu na figura do Pablo Marçal, alguém, se não for o Pablo Marçal, que provavelmente vai ficar inelegível também, alguém vai tentar ocupar esse espaço que não é exatamente do centrão. Claro. E rivalizar com o centrão pela hegemonia da direita. Isso vai acontecer também, a gente não sabe quem é esse nome. Eu não tô achando que esse negócio vai desaparecer num passe de mágica porque a Polícia Federal descobriu que o Bolsonaro queria assassinar o Lula. Provavelmente parte dos bolsonaristas fala, é isso mesmo, pena que não assassinou, né? Não, a gente mas sabe que a sociedade brasileira está nesse ponto. Então, vai haver uma força, alguém de extrema-direita tentando galvanizar isso em benefício próprio. Não será mais o Bolsonaro, na minha opinião, e acho que ele pode perder o controle desse público. É a minha suspeita também. Mas é o que você disse, o movimento vai continuar existindo, mas o Bolsonaro em si, eu acho que as perspectivas dele pioraram bastante. Como bom ateu que sou, vou falar, Deus te ouça, Celso, Deus te ouça. Encerramos o segundo bloco do programa por aqui. No terceiro bloco, a gente vai falar da reunião do G20 e um pouquinho do governo Trump. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Ana Clara, você que estava lá infiltrada na reunião do G20, praticamente respirando isso o dia inteiro, vamos começar pelos resultados dessa reunião. Enfim, acho que não há muita dúvida de que foi uma vitória diplomática do Lula, uma vitória política do Lula. Vamos ver o que sobrevive disso depois de 20 de janeiro do ano que vem. Bom, desde a guerra na Ucrânia que o G20 tem se tornado um palco meio vazio, porque a Rússia e o G7 fazem parte do G20. O G7 é o grupo dos países ricos ali, os países da Europa, Estados Unidos e tal. E o G7 está do lado da Ucrânia e a Rússia é o país que atacou a Ucrânia. E para não ser um G20 vazio, o Lula teve a ideia de fazer algo diferente nessa edição do G20 no Brasil. Ele tentou criar um consenso sobre algo que pega mal discordar, que é a questão da fome e da pobreza. E daí a ideia de criar a Aliança contra a Fome e a Pobreza, e que foi, na verdade, uma grande jogada diplomática. É um exemplo ali do soft power do Brasil. Concretamente, esse projeto da aliança, ele prevê um secretariado com pessoas que vão coordenar isso, crédito que já foi anunciado pelo BID. Tem toda uma estrutura para justamente os países que querem implementar programas de erradicação da fome e da pobreza possam pegar o dinheiro, pegar o projeto e ter um assessoramento para aplicar esse projeto. Então é uma coisa concreta. Diferente da declaração do G20, que é uma coisa totalmente teórica, a aliança foi uma coisa concreta. Se vai funcionar, a gente não sabe. Se os países de fato vão conseguir acessar esse dinheiro, a gente não sabe. Mas existe uma estrutura para isso. Não foi só um documento. Então isso foi um gol do Brasil. E até assim, pra gente ver a sagacidade do pessoal ali, que eu não sei se foi o Itamaraty ou se foi o Lula, mas eles previram uma foto dos líderes em torno da aliança contra a fome e a pobreza, com aquela vista do Pão de Açúcar no Rio e tal. Por quê? Porque justamente por essa discordância dos países do G20 sobre a guerra na Ucrânia, eles não topavam nem fazer foto com a Rússia. Então, não tinha foto.
E aí, nessa edição, eles resolveram fazer uma foto dos países que apoiam a aliança. Então aí, eles conseguiram fazer uma foto. O Biden acabou não aparecendo na foto porque ele se atrasou, estava numa bilateral. Mas, enfim, eles conseguiram fazer a foto. Eles fizeram a foto na segunda-feira, no dia seguinte eles conseguiram fazer uma outra foto, que eu acho que foi uma outra vitória do Lula, porque daí não foi a foto da aliança, foi a foto dos líderes. Então, assim, eu acho que foi um G20 que avançou nesse aspecto. A foto com a paisagem, você falou perto com o Pão de Açúcar ao fundo, mas perto da Ilha Fiscal também, né? Onde foi o baile que eu mencionei. Exato, é isso. Então, basicamente, se tudo desse errado, pelo menos teria um consenso sobre esse ponto. Mas no final deu certo. Por quê? Eles conseguiram aprovar uma declaração. E essa declaração que eles aprovam em todo final de G20, de G7, de Assembleia Geral da ONU, etc., é um documento em muito pouco valor prático, né? São mais compromissos teóricos que os países fazem e muitas vezes não seguem, né? Porque geralmente eles fazem compromissos com direitos humanos, respeito às liberdades e tal. E no fim, até a Arábia Saudita assina, né? Aí a gente fica meio questionando ali a validade do documento. Mas o fato é que existir um documento justifica o evento, justifica a existência do G20. Então é importante que tenha esse documento de consenso entre esses países. E faz muito tempo que eles não conseguem, e aí esse ano eles conseguiram fazer esse documento. É claro que é um documento super moderado ali, não critica a Rússia, critica a guerra, mas não critica diretamente a Rússia, porque a Rússia faz parte do G20, ela jamais assinaria isso. E critica a guerra no Oriente Médio sem criticar Israel, porque se criticasse Israel, os Estados Unidos não assinariam. Então é um documento brando, mas que toca nos principais assuntos e houve uma possibilidade de consenso. Eles ficaram até de madrugada, de domingo para segunda, conseguindo fechar esse documento. E aí, eis que na madrugada em que eles estão fechando o documento, a Rússia vai lá e ataca a Ucrânia com centenas de mísseis em instalações de energia e infraestrutura na Ucrânia. E nessa mesma madrugada, o Biden autoriza que a Ucrânia revide usando pela primeira vez mísseis de longo alcance dos Estados Unidos. Além de minas terrestres, né? Exato. Ou seja, o negócio estava fechado e o cenário mudou. E aí, o que aconteceu? Os diplomatas do G7 começaram a pressionar o Brasil para reabrir a discussão desses pontos. Porque como que a gente não vai criticar a Rússia depois disso? E o Brasil disse, não vou reabrir, porque se vocês quiserem reabrir, vocês estão livres para tentar reabrir o documento, mas eu não vou pilotar esse movimento. E aí, enfim, o Brasil no final não reabriu, eles debateram bastante sobre esse tema, mas no final o que aconteceu foi que o Lula meio que falou, chega galera, encerrei aqui, vou publicar essa declaração do jeito que tá, um beijo para vocês. E publicou na segunda-feira, final do dia. E os países do G7 ficaram muito indignados com a atitude do Lula, porque acharam que não foi diplomática, que eles ainda estavam discutindo, que o Lula fez ali no tapetão, acabou passando por cima de todo mundo, mas eles fizeram isso porque eles sabiam que se fosse ficar nessa discussão eterna, capaz de não sair. Então o Lula deu esse checkmate, ficou mal. Diplomaticamente com o grupo ali que estava discutindo, ficou. Mas foi a forma que eles encontraram de fazer sair um documento. Eu acho que merece um aposto nessa questão a Argentina, que foi um pouco tratada como protagonista, assim, desse G20, eu acho, pela imprensa, assim, por muitas pessoas que estavam acompanhando o tema, mas, na verdade, tem um papel muito pequeno, até pela conduta do Milei, né, que eu acho que já até dá uma antecipação do que vai ser o G20 com o Trump. Ele pediu para os diplomatas dele discordarem de tudo, praticamente, nos pontos que estavam sendo tratados, mesmo que ele tivesse já concordado com isso em reuniões anteriores sobre esse G20 do Brasil. Enfim, o Milei fez toda uma cena ali. E o que a gente esperava quando ele chegasse, de fato, ao G20 é que ele fosse discordar de tudo e não assinar e causar uma cena. E, na verdade, não foi o que ele fez. A partir do momento que ele chegou, ele falou, bom, eu discordo disso, daquilo, mas eu não vou inviabilizar o documento, não precisa fazer ressalva, eu só quero mostrar publicamente a minha indignação e tá bom. Que é, na verdade, mostrar pro secto dele ali, né, que ele discorda e tá bom. Essas pessoas não vão também ficar lendo o documento para ver, não estão tão envolvidas assim, é mais pro Twitter mesmo. Então a Argentina eu acho que merece menção, e também a questão do Milei, né? Ele tava com o Trump e com o Elon Musk dias antes do G20. E aí ele vem para o Brasil para se encontrar com o Xi Jinping. Você vê que o liberalismo, o ultraliberalismo dele tem alguns limites, porque anti-China, anticomunistas,
ultraliberais, liberdade, etc. Mas ele precisa do dinheiro da China. Então, ali ele teve que colocar o rabo entre as pernas e capitular ali para ter o apoio do Xi Jinping. Então, existe muita retórica, né, dessa extrema-direita, mas o pragmatismo acaba prevalecendo porque o cara quer se eleger de novo, imagino, né? Então, aproveitando isso, eu queria já colocar o assunto Trump, que essa atitude do Trump com a China, se ela vai se sustentar, né? Se os Estados Unidos vão poder abrir mão dessa relação, como o Trump diz que vão poder. Muito bem. Celso, a gente teve aí conforme a Ana Clara relatou, um empenho para dar um horizonte para o multilateralismo, para a reorganização do mundo e tal, tudo que o Trump vai contra, né? E a avaliar pela equipe que ele está montando, o Trump vai tentar destruir esse mundo, justamente, ou tentar terminar de destruir esse mundo. Faz sentido? Temos um cabo de guerra aí? Eu acho que é isso mesmo. A declaração final sair, enfim, eles conseguirem um consenso para fazer isso, eu acho que foi uma vitória do multilateralismo. O Lula teve que fazer um negócio meio na marra ali, mas até o negócio que o Lula teve que fazer foi por causa de um assunto específico, que foi a guerra, né? Enfim. Então. E o Brasil, bem ou mal, conseguiu alguns consensos em assuntos em que é difícil alguém se posicionar publicamente contra, como, enfim, combate à fome, combate à miséria. Eu achei surpreendente que o Brasil tenha conseguido enfiar aqui a taxação dos super ricos, que é um assunto que o Brasil tomou para si o protagonismo, né? A gente já fez um programa sobre isso, a proposta do Gabriel Zucman, que o Haddad encomendou para ele uma proposta, e, enfim. E a gente já discutiu aqui como taxação dos super ricos só dá certo se todos os países fizerem, né? Porque senão eles vão levando o dinheiro de um país para o outro. Então você conseguir um documento dos países mais ricos apoiando isso é uma coisa significativa, é um resultado que, inclusive, atores dentro da política interna desses países vão poder dizer, nós já assumimos compromisso de fazer isso, então vamos fazer, etc. Então, acho que teve todos esses aspectos positivos. O Milei começou tentando barrar toda essa discussão sobre combate à miséria, sobre taxa rico, etc., mas acabou voltando atrás. Eu acho que ele voltou atrás por influência de Conan, o seu cachorro morto, que o aconselha, segundo o próprio Milei, visto que, ao contrário do Milei, cachorro gosta de seres humanos. Bom, e agora, essa só questão que você levantou, é importantíssima, Fernanda, assim, o quanto que disso aqui vai sobreviver caso o Trump resolva entrar e fazendo tudo que ele prometeu, né? As primeiras indicações dele são bastante assustadoras. Ele até agora nomeou basicamente gente muito radical e gente pouquíssimo qualificada, o que é sempre um mau sinal, porque, em geral, quando o cara indica alguém super desqualificado, é porque ele quer uma lealdade cega. Ele quer um cara que saiba que ele jamais teria esse cargo se não fosse pelo líder. E o gabinete atual, para citar aqui o jornalista americano Ezra Klein, se durante a campanha os democratas tivessem dito o gabinete do Trump vai ter o Robert Kennedy Jr. na saúde, a Tulsi Gabbard cuidando das agências de inteligência, etc., esses caras seriam acusados de alarmismo, entendeu? Então, o extremo, são os caras que o Trump nomeou até agora. Mas ele ainda não indicou o secretário do Tesouro, que o pessoal está achando que é uma nomeação importante para saber justamente o que vai acontecer nessa questão da China. Ele indicou o chefe do departamento de comércio, mas eles estão querendo ver como é que vai ficar a dupla do cara do comércio e o cara do tesouro para ter uma ideia melhor de como vai ser a política econômica do Trump, né? Porque tem gente que diz, não, essas propostas de taxação muito alta do Trump são uma posição de partida dentro de uma negociação, que depois ele vai fazer mais moderado. A gente não sabe. Pelas nomeações até agora, não há o menor sinal de moderação em nenhum aspecto do governo, muito pelo contrário, mas até agora nós ainda não sabemos exatamente o que ele vai fazer na área econômica. Eu acho, inclusive, que parte da vitória brasileira nesse G20, dessa coisa de conseguir um consenso em alguns assuntos, eu acho que reflete um pouco a posição do resto dos países ricos, pelo menos, de querer mandar um recado para o Trump, de querer dizer assim, olha só, a posição da comunidade internacional é essa aqui. Se você quiser brigar com a gente, você vai brigar, mas queremos deixar claro que nós, que somos aliados históricos dos Estados Unidos, defendemos essas propostas e chegamos a um acordo sobre essas propostas, contando inclusive com a diplomacia americana. Então, eu acho que foi um gesto importante para, pelo menos, aumentar um pouco o custo de imagem se o Trump resolver partir para a ignorância e jogar isso tudo fora, entendeu? Bom, assim, considerando o gabinete até agora escolhido, eu olho com bastante ceticismo como eles vão lidar com os órgãos multilaterais, né? A embaixadora da ONU, em qualidade, é inferior à embaixadora dele nos primeiros 2 anos de governo Trump, que foi a Nikki Haley, que depois concorreu contra ele nas primárias do Partido Republicano. E que, enfim, era republicana, mas ela tinha um certo respeito dentro da diplomacia. Essa embaixadora que ele nomeou agora chama Elise Stefanik.
é uma deputada republicana, enfim, uma das mais ferrenhas apoiadoras dele. Ela nunca teve nenhum cargo diplomático, nunca tratou desse assunto. Ela foi uma das que defendeu o Trump depois da derrota dele em 2020, defendeu a questão da urna, o questionamento da eleição nas urnas, e ela foi contra a certificação da vitória do Biden na Câmara, mesmo depois do 6 de janeiro. É esse o retrato da pessoa que vai estar lá na ONU. Então, acho que as expectativas são as piores possíveis. Mas, assim, eu estava conversando com alguns diplomatas que falaram que a situação sob o Biden foi tão ruim também, no sentido de os Estados Unidos incorporarem a posição de Israel em praticamente tudo, em vetarem todas as possibilidades de cessar fogo em Gaza. Isso sob o Biden. Então, assim, com o Trump, o que pode ser muito pior que isso? Por mais que haja uma diferença qualitativa entre o servidor que vai estar lá representando o país, em que essa nomeada aparentemente não é qualificada para isso, mas assim, como quem dá a ordem é o presidente, eles não acham que possa ficar muito pior que isso. E aí eu devo dizer que eu discordo, eu acho que sempre pode ficar muito pior que isso. Eu acho que não só pode, como fatalmente ou muito provavelmente vai ficar pior. Estamos diante de um momento de uma inflexão histórica sinistra mesmo. Como prêmio de consolação ou como atenuante, resta a gente aproveitar a janela de oportunidade que se abriu agora com a Polícia Federal, com essa investigação da Polícia Federal e cuidar do nosso jardim, como dizia Voltaire, né? Acho que temos uma chance de cuidar do nosso jardim, já que a floresta, vale a metáfora aí, tá indo pro brejo. Então terminamos assim com Voltaire. A gente encerra o terceiro bloco do programa, fazemos um rápido intervalo e no Voltaire Kinder Ovo. Muito bem, estamos de volta. Este momento difícil do programa Kinder Ovo. Solta aí, Mari, por favor. Ao presidente americano Lyndon Johnson, que ele diz o seguinte: quando o fardo da presidência parece pesado demais, eu sempre me lembro que poderia ser pior. Eu poderia ser um prefeito. Eduardo Paes. Cara, como é que eu errei isso? Que vergonha. Você não errou. Deixa eu ganhar uma aqui. É o nosso... É o prefeitinho. Citando Lyndon Johnson, eu jamais conectaria Lyndon Johnson com Eduardo Paes. Diante do que é a política brasileira, ou do que se tornou a política brasileira, Eduardo Paes é quase um Churchill hoje em dia. Não, sim, mas é só assim, se fosse ele citando, não sei, algum sambista da Portela, eu já conectaria. O Vasco, né? Andei mal. O Celso não quis acertar porque o prefeito é vascaíno e ele foi protesto. Foi um protesto branco. Exatamente. É isso. Bom, para os anais, quem fala é o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, durante a programação do G20. Veio o paulista aqui acertar. Encerramos assim o Kinder Ovo, vamos direto para o Correio Elegante. Momento de vocês, o melhor momento do programa. E eu vou começar com a mensagem do Caio Isidoro da Silva, que nos escreveu logo depois do último episódio. Diz ele: vocês disseram que tem ouvintes na academia. Pois bem, eu sou da academia e quase sempre escuto o foro na minha academia. É que sou professor de História pelo Estado de São Paulo e futuro doutorando em História pelo Unesp de Assis. Mas acredito que tenho ouvido mais o foro entre supinos e agachamentos do que na academia universitária, já que com a informatização, nossos encontros presenciais e, consequentemente, o contato com as pessoas tem se tornado cada vez mais escasso. O lado bom é que quando se está com raiva, é mais fácil de subir a carga nos treinos. Não sei se agradeço ou me lamento pelas informações que vocês trazem toda semana para a gente. Elas têm enriquecido minhas aulas e ainda indico para alguns alunos do ensino médio. Abraços! Muito obrigado, Caio Isidoro, muito obrigado. Força no supino aí. E obrigada por indicar. Valeu. Para os jovens. Essa semana você vai ter que levantar muito peso, viu? Ouvindo a gente. O Bruno Benetti, de Florianópolis, escreveu:
Durante os jurássicos anos 90, na querida Bebedouro, interior de São Paulo, li um editorial do Carlos Heitor Coni na Folha de São Paulo displicentemente dobrada na mesinha de centro da casa dos meus pais. E aquilo despertou meu apreço pela leitura e logo depois uma consciência política. 3 décadas depois, esse brontossauro que vos fala passou pela mídia impressa, a TV, o vinil, o cassete, o VHS, a internet discada, o MP3 e então descobriu os podcasts. Daí foi inevitável esbarrar com o Foro de Teresina na mesinha de centro de um tocador de áudio e dar 5 stars. Obrigado a vocês por tudo e por tanto. Queria mandar um beijo à minha mãe, a Tiranossauro Rex Sônia Maria, que vira e mexe fala: nossa, o Fernando foi cirúrgico essa semana. E minha irmã Velociraptor Marcela, que diz: a turma do Foro estava falando disso. Vida longa ao Foro e aos brilhantes dinossauros Ana, Celso e Fernando. Poxa, Bruno, eu nunca tinha sido chamada de dinossauro, mas agradeço. No seu caso, não é apropriado, porque você é uma jovem dinossaurinha. Baby dinossauro. Dinossauro sou eu aqui, ancião. Opa. Ai. A Ana Fujita nos mandou: em algum longínquo dia da última década do século XX, eu conheci as mocinhas Fernanda e Mariana. Os pianas, como eu, eram legais, mas tinham uma esquisitíssima devoção por política nacional. Apesar dessa séria divergência de credo, nossa amizade brotou e vingou. Mantive por décadas essa amizade improvável com 2 viciadas em saber sobre o presidente da Câmara, os partidos e as PECs. Morávamos as 3 em São Paulo, mas passamos por Cambará do Sul, Porto Alegre, Santarém, Brasília, Rio de Janeiro e São Bento do Sapucaí. E além de alguns gatos, cachorros, namorados, empregos e muitos trastes, passamos pelo Bolsa Família, pelo Mais Médicos, pelo Mensalão, a Quadrilha da Loteria, a Lava Jato, a Vaza Jato, a Ameaça de Golpe e muito mais. E finalmente, depois de tantos anos, posso dizer, fui convertida. O Foro de Teresina nos une, seja quando discutimos à distância quem é o maior pulha do cenário atual, ou quando disputamos quem acerta o Kinder Ovo. Por isso, gostaria de agradecer a Mari e a Fê por décadas de amizade e dizer que não me importo de ser sempre a lanterninha do Kinder Ovo. Vocês sempre estiveram na minha frente. Que legal, Ana. Valeu mesmo pela sua mensagem. Ana, tamo junto. Pô, e manda um abraço aí pra Fernanda e pra Mariana. Aí, Ana. Hoje é o nosso dia, Ana. Eu também sou lanterninha do Kinder Ovo e hoje nós levamos, isso? Ana. Hoje a vitória foi nossa. Muito bem, estamos encerrando o programa de hoje por aqui. Se você gostou, não deixe de seguir e dar 5 stars pra gente no Spotify. Segue no Apple Podcast, na Amazon Music favorita, na Deezer e se inscreva no YouTube. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. A coordenação geral é da Evelyn Argenta. A direção é da Mari Faria, com produção e distribuição da Maria Júlia Vieira. A checagem do programa é do Gilberto Porcidônio, que hoje, quando gravamos, faz aniversário. Parabéns, Gilberto Porcidônio. O programa de hoje vai dedicado ao Gilberto. Parabéns, Gil. Muitos salves. A edição é da Bárbara Rubira, da Evelyn Argenta e do Thiago Picado. A identidade visual é da Amanda Lopes. A finalização e mixagem são do João Jabassi e do Luiz Rodrigues, da Pipoca Sound. Jabassi e Rodrigues, que também são os intérpretes da nossa melodia tema. A coordenação digital é da Bia Ribeiro, da Emily Almeida e do Fábio Brizola. O programa de hoje foi gravado no Estúdio Rastro do grande Dani Di, no Rio de Janeiro, e aqui na minha casa em São Paulo. Eu me despeço então dos meus amigos. Tchau, Ana Clara. Vai descansar do G20 agora. Tchau, Fernando. Até mais. Tchau, Celso. Tchau, Fernando. Até a semana que vem. É isso, gente. Uma ótima semana a todos e até a semana que vem.